Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente está recebendo a Thaís Prado, a gente vai falar um pouco sobre os intelectuais negros, vamos falar também sobre racismo estrutural, vamos falar um pouco também dessas dificuldades que a população negra acaba sofrendo, né, para poder atingir determinados tipos de conhecimento, e também para conseguir acionar determinados aparelhos do Estado. Então, é muito importante, eu acho que é fundamental discutir todas essas pautas, trazer também, na área do conhecimento que a Thaís representa, esse conhecimento extenso que é o comércio exterior, que é a área de atuação dela. Eu acho que tudo isso casado aí com essa ideia trazida do racismo estrutural, a gente entender isso também, e a importância que tem intelectuais de grande ponta, né, no nosso país e que não são reconhecidos como tal. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Thaís, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui nas terras das Alterosas, em Minas Gerais, e também nas ondas do rádio em Curitiba, viu? Imagina, eu que queria agradecer pelo convite, pelo espaço. Bom, eu espero que esteja à altura dos telespectadores, dos ouvintes, né? Fico muito feliz em poder colocar aqui o discurso de Luiz Gama em pauta. Muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Então, vamos começar essa conversa perguntando sobre Luiz Gama. O que o Luiz Gama representa para você? Como é que você se identificou com o Luiz Gama? Nós temos hoje uma noção mais ampliada, né, da importância desses intelectuais. Temos trazido também na sociedade brasileira a cor exata de Machado de Assis, né? E tantos outros pensadores, né? Lima Barreto e tantos outros. O que a gente pode trazer de Luiz Gama e também um pouquinho de outros intelectuais negros para essa conversa? Minha história com Luiz Gama é bem curiosa, na verdade, né? Eu tive mais contato com Luiz Gama agora na minha segunda graduação, né? Do Direito, que eu estou fazendo Direito, balzaquiana aos 30, fazendo uma graduação aí, porque a minha parte profissional justamente vou entrar já no comércio exterior, né? Me permitiu. Mas Luiz Gama foi muito curioso, porque quando eu era criança, era uma das ruas muito próximas do trabalho da minha mãe. E logo depois eu fui perceber isso. Falei, gente, eu nunca me questionei, né? Uma coisa muito curiosa. Mas ao adentrar o curso de Direito, eu entrei para um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa Pensamento Pensamento Social Brasileiro sobre Estado e Direito no Brasil, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Consegui, através de uma bolsa do MAC Pesquisa, pautar a minha pesquisa sobre Luiz Gama e a cidadania brasileira, né, tendo como orientador o professor Silvio Almeida, e também do grupo, um dos coordenadores é o professor Silvio Veloso, e são pessoas, assim, brilhantes, que eu tenho, assim, muita felicidade em poder fazer parte de um grupo tão bacana como esse, estudar Luiz Gama. O que ele representa hoje, eu acredito, para o Brasil, é quase como uma ressignificação da história de um povo que foi, assim, oprimido, calado, uma história sensacional, que todos que ouvem falam, mas como a gente não aprende sobre Luiz Gama na nossa escola,
assim, né? Como ele não é, assim, um herói nacional de forma geral, né? Mas eu acredito que ele está sendo colocado no seu devido lugar nos últimos tempos, né? Uma outra pergunta que a gente precisa fazer também é: um país em que a gente tem escondido esses personagens importantes da nossa história, da história da população negra, como é que a gente pensa na importância desses intelectuais, Thaís? Eu acho que primeiramente a gente tem que pensar na identificação com eles. Nosso povo é bom para eles, assim, como geral para nós, olharmos e nos reconhecermos em pessoas tão, assim, figuras tão grandiosas, né? E ainda assim, nos pequenos detalhes, a gente se reconhecer ali, porque a gente teve uma história, como você bem disse, assim, que foi, no mínimo, deixada de lado, assim, né? Foi realmente, houve um apagamento histórico, hoje a gente já discute sobre isso largamente, né? Mas é muito importante mudar um pouco o imaginário social, o imaginário brasileiro, sobre as figuras mais importantes da nossa história, né? Enquanto a gente exalta ou exaltava, né, em um passado bem próximo, ou até mesmo algumas pessoas hoje, bandeirantes ou pessoas que escravizavam indígenas, africanos, e hoje a gente muda esse debate para exaltar Machado de Assis, como você colocou, e a sua verdadeira etnia, Luiz Gama, enquanto sua história de libertação de quase... tem divergências, né, entre 500 e 1.000 irmãos, né? Então, a gente vai mudando um pouco o cenário brasileiro. Olha, as pessoas importantes são essas, que a gente pode se espelhar enquanto povo. Eu acho que isso é muito importante. O Luiz Gama, ele resgata um orgulho de ser brasileiro e de construir um país muito importante, assim, né? A gente tem, hoje, muitas correntes que se dizem nacionalistas, né? E muito extremistas no sentido de fechar o país, de usar as cores da bandeira, mas no fundo, às vezes você acaba observando muito bem, acaba sendo excludente, não é mesmo? Com o próprio povo daqui de dentro, com os indígenas, com, enfim, com os negros e com os diversos povos, assim, de minoritários em questão de poder, né? E eu acho que centrar o discurso, o debate em figuras como Luiz Gama e intelectuais negros, a gente muda um pouco a tônica da conversa, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, a gente está vivendo um momento que a gente precisa ocupar os espaços, como você disse. A gente precisa ocupar os espaços com qualidade, né? Como é que você tem visto, por exemplo, fica muito claro esse retrato, né? Assim, as pessoas que sequestraram os símbolos, né? Os símbolos pátrios, né? Que eles são de todos nós, né? E rotula a outra. Isso não é de graça, né? Então você sequestra um símbolo e rotula as outras pessoas com um ar pejorativo, né? Você percebe nisso uma estrutura escravocrata? Você vê, assim, no retrato, né, das pessoas que participam desses atos, que sequestraram esses símbolos, como a bandeira, né, como a camisa verde e amarela, sabe? E, assim, mas todas elas, né, você vê, assim, nos movimentos, os movimentos têm cor, né, são cores declaradas, né, você olha a É Paulista, muito assim, fácil identificar, né? você vê a Paulista assim toda branca, né? Não tem assim não é miscigenado, né? Então,
Como é que você enxerga isso, assim, esse ar crítico, assim, e dá uma certa pena, né? Porque a pessoa, assim, no ápice da sua ignorância, né? Nesse momento de ditadura da ignorância, ela se acha mesmo, assim, que ela realmente ela faz parte de uma santidade, né? Ou de uma, vamos dizer assim, de um autoproclamação do certo e do errado e tal. Como é que você vê isso tudo assim, tanto no campo dos seus estudos acadêmicos, mas também como uma pessoa negra, uma pessoa que tem essa abertura para o diálogo, né? Que é o grande detalhe da democracia e do diálogo, é a abertura até para discutir com essas pessoas que precisam realmente entender o que é o diálogo. Como é que você vê tudo isso, Thaís? É uma pergunta bem complexa. É uma tese de doutorado, né? Exatamente. É assim, a questão dos reflexos que você comenta da escravidão, eu acredito que a gente consegue observar em diversos pontos, não só nesse, assim, né? O Brasil foi um país que ele foi fundado, bom, assim como diversos países aqui latino-americanos, né? Foram fundados, esse capitalismo que a gente tem aqui é um capitalismo que ele foi forjado no trabalho escravo, né? E foi forjado no trabalho escravo dentro do país, não fora, igual a Europa foi, né? Então, o nosso modo social, né, assim, de agir, de pensar, as estruturas de poder, eu acredito que está muito ligado, assim, tudo que eu estou vendo está muito ligado com esse passado, assim, recente, digamos assim, porque se você for olhar historicamente, né, o Brasil, enquanto país escravocrata, né, foi ontem na historiografia. Então, não tem como falar que essa estrutura de um passado escravocrata e hoje racista, né, estruturalmente até falando, não nos permeia, né? E é uma desconstrução diária, assim. Eu entendo que a gente esteja vivendo em um momento muito difícil, como você disse, estar aberta para o diálogo ou encontrar brechas para o diálogo é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, eu acredito, no país. Porque, como você disse também, né, as pessoas estão muito certas do que acreditam e para ajudar um pouco ainda, ou atrapalhar, né, no caso, tem a questão das redes sociais, né? Que você está numa bolha e que aquela sua verdade é cada vez mais reconfirmada e reafirmada, e você fica naquilo e é muito difícil de sair. Então, eu acredito que a gente tem um trabalho muito árduo pela frente para discutir, para reconstruir o nosso país enquanto povo. E a gente não vai conseguir reconstruir o nosso país de forma equânime, de uma qualidade, assim, se a gente não pautar na questão da raça. A questão do racismo que nos permeia, não há essa possibilidade. Eu vejo, assim, diversos autores colocando desta forma e eu sigo o mesmo caminho que eles, assim, porque quando você olha uma Avenida Paulista, como você disse, verde, amarela ou vermelha, né, assim, é muito, muito característico. E daí você começa a olhar o recorte das pessoas de ambos grupos, né, são totalmente diferentes, né. Então, a gente olha isso e vê uma pequena parcela ainda da população extremamente radical querendo manter uma estrutura ou até retornar alguns, alguns passos aí que a gente conquistou, né, depois de muita luta. Então, eu acho que a gente vai ter que lutar dobrado nos próximos anos, nas próximas décadas até. É um desafio, Thaís? Eu acredito que sim, mas o nosso povo já passou por muitas coisas mais pesadas, né? E a gente sempre conseguiu reacender uma chama e continuar caminhando. Então, eu acho que a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter consciência de que é um desafio, sim, muito grande,
mas de que a gente vai continuar caminhando. As nossas raízes são extremamente fortes. A gente vai conseguir sair dessa. E voltando um pouco nesses Luiz Gama, nos intelectuais negros, né? Hoje é o Silvio Almeida, temos outros também, né? Importantíssimos, né? A Contracorrente é um berço muito interessante, a editora Contracorrente é um berço muito interessante desses grandes intelectuais negros. Eu queria saber de você, assim, dá orgulho, assim, você identificar esses intelectuais nos seus estudos? Demais, demais. Eu sou suspeita para falar, mas são pessoas assim que, quando eu li pela primeira vez, me abriram um horizonte novo, né? Não vou te dizer que eu sempre pensei da forma que eu penso hoje. Eu acho que é uma construção, né? E são faróis mesmo que a gente vai encontrando na nossa vida, vai iluminando em alguns aspectos que a gente talvez até pensava, mas não conseguia colocar em palavras, né? Assim. Uhum. E daí você vai cada vez mais entendendo como é o funcionamento da nossa sociedade, principalmente, né? Do nosso pensar, do nosso país. Então, eu acho que além de entender, ser algo gratificante pessoalmente, né, falando enquanto pessoa mesmo, né, eu acho que é gratificante para o coletivo, porque a gente só tem a engrandecer o nosso coletivo pensando e lendo esses autores, o próprio Silvio Almeida, o próprio Adilson Moreira, enfim, dentre vários que a gente tem hoje, assim, vários intelectuais brilhantes que pautam a questão da raça no Brasil. E você acha que a academia, ela tem dado passos nesse campo de ser um pouco mais homogêneo, né? Trazer esse... Assim, poderia ser mais rápido, eu acho. Poderia ser mais inclusivo, né? Por um exemplo, na minha sala, negros mesmo, assim, autodeclarados, né? Uhum. Não posso falar por ninguém, eu digo autodeclarados. Eu acredito que são 3 em uma sala de quase 60 alunos, né? Há 10 anos, meu marido também, na faculdade, ele é negro, ele era o único da sala dele. E depois de alguns semestres, eram 2. Então, a gente está falando em 10 anos de diferença. Aumentou 1, Uhum. né? Então, eu acredito que poderia ser mais, assim, mais rápido, mais efetivo, até porque as portas da faculdade ficaram muito tempo fechadas, né, para os nossos. Então, tanto para negros quanto para indígenas, assim, realmente não era possível nem entrar. Uma, porque a gente negaram a gente a possibilidade de aprender a ler e escrever, né? E outra, por conta da condição mesmo, né? Assim, não tem nem o que falar. Então, poderia ser muito mais inclusivo. A gente está falando de uma faculdade que não é tão acessível, então eu entendo que isso também esteja dentre os fatores, né? A gente vê em faculdades públicas já uma inclusão maior, o que me deixa muito feliz, extremamente feliz, mas que em cursos também que são muito concorridos, como medicina, como engenharia, como o próprio direito, ainda não há um número tão, assim, expressivo, né? Há uma democratização do ensino superior em algumas faculdades, né, de mais fácil acesso financeiro, e daí a gente vê, sim, uma inclusão maior. Mas daí também é outro ponto da gente se questionar, né, de falar, olha, sim, negros estão tendo mais acesso ao ensino superior, mas ainda com um valor reduzido. Faculdades que têm uma mensalidade com valor mais reduzido. Isso é outra coisa para a gente se observar, não é mesmo? E continuar brigando para que mais dos nossos cheguem no topo, né? E aí você falou essa palavra, no topo. E eu tenho visto algumas manifestações
A Favela Venceu, Negros no Topo, esses truques que o próprio capitalismo ele sequestra esses discursos, ou montam esses discursos, né? Como é que você vê essa coisa, essa situação do pensamento? Porque uma coisa é você acessar a área do saber, a área do conhecimento, sendo negro. Outra coisa é você ter o pensamento negro. E aí entra Luiz Gama, entra essas pessoas. Então, como é que você vê essa ideia do pensamento negro, não só do negro acessando o conhecimento, mas desse negro não embranquecer o seu pensamento. A Lisa Schwartz fala disso em uma postagem que ela fez uma vez sobre o racismo e o darwinismo, né? Racial. E aí ela traz esse recorte, né? Que é uma propaganda do MEC, e a mão direita a mão esquerda era negra, que aponta para a mão branca com diploma, que aponta para a mão com diploma, mas a mão com diploma era branca. Então você entra negro e sai branco. Como é que você vê essa coisa assim? Complicado. Da colonização do pensamento também. Então, assim, o pensamento, às vezes, eu vi isso muito também no meu processo acadêmico, dessa coisa do pensamento estar embranquecido também. E falo que não hoje, com o programa de televisão, não falo isso só no campo da universidade, mas quem já saiu, quem já fez doutorado também, mestrado, pós-doutorado também, né, intelectuais que ainda percebe-se ainda com o pensamento embranquecido. Como é que você vê tudo isso? Muito interessante sua pergunta, viu? Porque a questão do topo, né, é realmente topo do que e como, não é mesmo? Porque a gente está numa estrutura, assim, totalmente desigual. Mas quando eu comentei em topo, eu quis dizer, assim, ter uma perspectiva de vida mais digna dentro de um cenário não tão, assim, afável, para dizer o mínimo, não é mesmo? Então, eu acredito que quando eu me referi a topo, é mais essa questão de que há sim uma possibilidade de, através do academicismo, mas eu vou chegar lá. Mas eu não quis fazer uma comparação pejorativa, não. Isso é porque quando você falou o topo, me veio isso na cabeça. Sim, a reflexão, né? Eu acredito que uma questão importante para os nossos terem uma vida mais digna. É isso, entende-se? Porém, essa parte de que realmente quem está chegando no topo, né? Assim, a estrutura ajuda quem a subir, não é mesmo? E esse pensamento que está lá é muito difícil de ser quebrado. Então, eu acredito que realmente só com muita luta dos movimentos negros a gente vai conseguir evidenciar isso para as pessoas negras, entende? Porque eu também entendo que hoje é muito difícil, né, a gente ter uma capilaridade muito grande. Eu espero que isso aconteça mais nos próximos anos, né? Mas em um país que você viveu anos e anos discutindo e permeando sobre a questão da democracia racial, é muito difícil de quebrar isso, né? Mas eu acredito que a gente está conseguindo muitas vitórias, assim. Dentro da academia, a gente vê uma dificuldade muito grande, realmente, de colocar nomes como Luiz Gama ou como Lélia Gonzalez dentro da grade curricular padrão da faculdade, né? A gente vai ver esses autores que são disruptivos e que são grandes, assim, imagens da negritude brasileira em grupos de pesquisa, assim, em pequeno porte, né?
Então, eu acredito que a gente vai ter uma vitória muito grande quando a gente conseguir colocar isso numa grade de teoria geral do direito, por exemplo, falando de Luiz Gama. Eu acho que a gente vai ter uma conquista grande. Mas, por outro lado, é essa questão do capitalismo. Ele vai absorvendo, né, muita coisa, e ele vai realmente sequestrando algumas coisas, algumas pautas, né, e a gente precisa ter muito cuidado com isso mesmo. Até uma coisa, assim, teoricamente micro, né, que é o Luiz Gama. Você vê, outro dia eu estava rolando nas redes sociais, eu vi uma imagem de Luiz Gama um pouco embranquecido, sabe, o nariz afilado, o olho, assim, diferente. Eu cliquei e era do movimento monarquista brasileiro. Olha só, um post do movimento monarquista brasileiro, por conta das minhas hashtags que eu sigo, né, do Luiz Gama, eles provavelmente devem ter colocado e caiu no meu explorar. Logo, Luiz Gama, que era um antimonarquista ferrenho. Assim, essas pessoas hoje levantando a figura do Luiz Gama e falando assim, olha, ele estava na mesma... É uma pessoa que a gente deve se orgulhar. Ele estava na mesma trincheira que a gente. Quase isso, sabe? Isso não é de graça, né? Essas coisas Não. acontecem Não programadas. Né? Quando a gente vê pessoas assim, honestas e como o professor Silvio mesmo, que tem o Instituto Luiz Gama e faz questão de sempre evidenciar a luta dele e como era a visão do Luiz Gama, sabe? É muito importante e fazer ele ser reconhecido como um advogado inscrito na OAB, sabe? Poxa, o que é essa conquista, né? Mas daí, logo depois, a gente vê essa tentativa de sequestro de pauta, assim, é o mecanismo do meio de produção que a gente está vivendo. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu estou conversando com a doutora Thaís Prado. A gente está falando um pouco sobre os intelectuais negros, mas é óbvio que eu, atrevido que sou, vou puxando para outras pautas também, né? E aí a gente vai trazendo os assuntos que são pertinentes à sociedade brasileira no que tange o respeito e a luta de nós negros, né? Nessa sociedade que é tão plural, mas é tão desigual também, né? Não saia daí, daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. É um minutinho só. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Muito bem, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu estou conversando com a doutora Thaís Prado. A gente está falando um pouco de racismo estrutural, de intelectuais negros, explorando assim esse conhecimento, né? Thaís, eu queria te perguntar uma coisa interessante. Eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma característica que são, uns chamamos de as congadas, outros chamamos de congado, outros chamamos de guardas de marujos, e por aí vai.
Aqui a gente chama de congado ou guarda de marujos, né? Meu pai foi capitão regente e tem um negócio interessante que meu pai não era negro mesmo, assim, ele não era negro. Mas, principalmente na época, ali no meio do século, na metade do século XX, existia uma dificuldade muito grande para acessar, né, igrejas, até então, né? E vem a ditadura, aquela coisa toda e tal, e ele revitaliza a festa de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, né, que é a padroeira, sabiamente colocada pelos negros, né, que casava mais com a cultura africana, então ela é cheia de rosário, né, aí tinha as guias dos negros, feitas de miçangas ali, então eles usaram Nossa Senhora do Rosário como uma protetora para manter a sua cultura, né. E aí, meu pai é colocado na frente dessa luta, é óbvio que ele compra a briga, mas ele é colocado na frente para os negros, né, ele que conseguia acessar, então ele conseguia falar com o delegado, ele conseguia falar com o prefeito e conseguia realizar a festa. Sabiamente, essas pessoas deixaram ele ir, né, para ele manter a festa de pé, né? Consciente ou inconscientemente, sabia que a partir dali a tradição continuaria. E, floreando isso tudo, contextualizando também, eu queria te perguntar o que é a liberdade para nós negros hoje na atualidade, já que a gente tem uma população carcerária com mais de 80% negra, nós temos 76% dos homicídios ocorridos no Brasil são com pessoas negras. Se você for pegar os serviços de baixa remuneração, né, são exercidas pelas pessoas negras. Quando eu entrevistei a Ana Lívia, doutora Ana Lívia de São Paulo, falando sobre o racismo estrutural e aquisição da propriedade, nós vamos entender também que a população negra ela sempre esteve apartada dos grandes centros, então as periferias têm na sua maioria as pessoas negras, e por aí vai, né? Tantas violências acontecendo o tempo todo. Hoje, se você for pegar as mortes de Covid, as pessoas negras morrem mais. É óbvio que a população negra no país ela é maior, mas isso não justifica ter uma situação tão alarmante, tão discrepante assim entre uma raça e outra. Então, como é que você enxerga tudo isso? Como é que você enxerga a nossa liberdade democrática? E você falou também no bloco anterior sobre a democracia negra. Como é que a gente pensa tudo isso juntos? Bem complexa a sua pergunta mesmo, porque ela permeia várias questões, né? A gente tem uma ideia, né, tão falada de liberdade, né, enfim, mas, por outro lado, a grande parcela da população brasileira, como você bem disse, principalmente a negra, né, ela não tem uma vida digna, ela está sobrevivendo, né? Como você consegue, eu não entendo realmente como em um país desse, assim, que tem toda essa estrutura que nós temos, consegue deslanchar um discurso de liberdade que, se você flexibilizar, por exemplo, alguns direitos, né, você vai conseguir mais trabalho, você vai ter mais liberdade para trabalhar com o que você quiser, né, enquanto a gente não está conseguindo o mínimo, que é uma dignidade mínima, ter saúde, ter educação, ter um salário digno para alimentar a sua família, para dar uma educação digna para os seus filhos, né? Assim, como você disse, maior parte da população negra brasileira, a maior parte da população encarcerada brasileira é negra. Então, assim, justamente por isso é tão importante a gente colocar o item raça no discurso e no debate brasileiro, né? Se a gente não elevar o debate nesse sentido, a gente não vai conseguir chegar em uma vida digna enquanto povo, né? Enquanto a gente tiver a nossa cidadania, né, meio
capenga, digamos assim, que acredito para a população brasileira negra é tão difícil exercer a sua cidadania de forma plena, né? E daí a gente vai abordar questões muito complexas que a gente poderia ficar aqui anos discutindo, né? Mas a gente não tem a nossa cidadania 100% formada e 100% respeitada pelo Estado, né? Então, enquanto também o Estado não respeita, como que os indivíduos, como que ele vai conseguir cobrar o respeito da população, né? É muito difícil. A nossa estrutura brasileira é muito complexa, é muito permeada por, assim, diversas questões, né? E a liberdade hoje, dentro da perspectiva atual, né? Eu acho que não é uma coisa só, mas um conjunto de coisas, né? É você ter uma vida digna e conseguir fazer escolhas de vida de forma que você tenha uma segurança para isso, segurança alimentar, segurança econômica, segurança de saúde, né? Como que você fala em flexibilizar uma CLT se a gente não está conseguindo nem o mínimo? Que é ter uma cidade livre de trabalho escravo, a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, né? Tem gente aqui no centro de São Paulo agora, trabalhando de modo escravo, análogo à escravidão, né? Então, como que você quer falar em flexibilização de direitos enquanto a gente não consegue partir do mínimo, sabe? Não tem uma linha, a partir daqui, ó, deve ser respeitado, para baixo é barbárie, para cima vamos conversar, sabe? A gente está difícil, hoje está muito difícil da gente colocar essa régua, né? A todo momento a gente tem que estar lutando para manter essa régua aqui para cima, daqui para cima, e a gente está resistindo bravamente, né, com isso. Mas eu acredito que a liberdade que a gente espera é essa, é ter uma vida digna, né? É você ter um trabalho digno, que respeite a sua vida pessoal, digamos assim, né? A gente vê tantas síndromes de burnout hoje, tirando a classe trabalhadora mesmo, que, assim, pega 4 horas de condução, é muito complicado, né? Não consegue ver os seus crescerem. A gente tem uma repressão muito forte que encarcera os nossos, então é muita coisa complexa. A gente precisa chegar no mínimo que é a dignidade humana, e depois disso a gente vai discutir sobre liberdade efetivamente, né? Que é uma palavra hoje que ela tem mais um sentido etéreo do que um sentido concreto, não é mesmo? E aí eu queria também te perguntar, dentro disso que você está falando também, Pierre Bourdieu fala do capital simbólico, né? Que é o capital simbólico é aquilo que você herda, o que você tem para que te permite, né, acessar determinado tipo de conhecimento, determinado tipo de estrutura. Então, se o sujeito, o indivíduo, ele tem uma casa, ele tem um chuveiro quentinho, ele tem comida boa, ele tem espaço de brincar, ele tem uma estrutura que permite a ele evoluir, esse capital simbólico vai se transformar no futuro no capital dinheiro, no capital material, né? E isso, até nessa conversa que a gente está tendo e você fala agora mesmo, as pessoas que são vilipendiadas nos seus direitos, então ela não tem um transporte público decente, ela mora muito longe, o trabalho é quase que subalterno, ou quando não é um trabalho de baixa remuneração, ela está em espaços precários para poder sobreviver, e aí ela não consegue também passar para os seus filhos, para as pessoas que circundam a sua vida, esse capital simbólico, né? E aí eu queria te perguntar como é que você percebe o racismo estrutural, já que o seu professor, seu orientador, é o professor Silvio Almeida, um grande intelectual brasileiro. Quando eu entrevistei o Ciro aqui, ele citou muito o Silvio Almeida, né? Então,
Eu queria te perguntar como é que você percebe essa ideia do racismo estrutural e como é que isso está permeando o seu conhecimento também e a importância desse capital simbólico. Justamente, né, pelo racismo ser estrutural, a gente precisa estar sempre atento, porque ele está na estrutura que molda o edifício, né? E a todo momento a gente tem que estar observando, e justamente por ter entendido que ele existe, que faz parte da estrutura, é que a gente tem que tentar modificar essa estrutura, certo? Porque também eu vejo muita gente falando assim, o racismo é estrutural, então tá posto, né? Eu acho que é justamente isso que a gente não deve fazer nesse momento. É a mesma coisa se você descobre uma condição sua e você não trata, né? E você não combate, e você não tenta mudar, né? A questão eu acho que a discussão sobre o racismo estrutural também é extensa, né? O livro do professor Silvio sobre o racismo estrutural é muito bacana para um debate profundo, né? E ainda assim ele conseguiu, acredito eu, de uma forma brilhante, colocar isso de uma forma que o pessoal entenda, né? De uma forma mais democrática, digamos assim, né? Por entendimento geral. Mas eu acho que justamente por ele ser estrutural, a gente tem que entender ele como parte da estrutura que a gente vive e tentar combater e mudar essa estrutura. A gente tem que, a todo momento, tentar forçar uma mudança ou, até em casos mais extremos, a mudança mesmo de estrutura, do tipo de estrutura o qual nos permeia. Hoje, a estrutura, o modo de produção que a gente vive é o capitalismo, né? Desculpa. É o capitalismo. Então, a gente buscando, talvez, eu ainda não tenho opinião formada sobre esse ponto, ou você coloca de uma forma que vá modificando, reformando mesmo, né? Ou implodindo a estrutura e construindo uma nova, né? Agora é a questão, qual será a nova estrutura que você vai querer colocar, né? Porque tentar mudar sem ter uma proposta completa de uma nova estrutura para colocar no lugar é muito difícil. E a gente vê muita discussão sobre isso. O que está hoje não está funcionando, tem que acabar, mas o que a gente vai colocar no lugar? E é aí que a gente precisa ficar esperto com esses discursos de insatisfação com a estrutura Estado que a gente tem hoje, por exemplo, que a gente fala assim, o Brasil não está funcionando do jeito que está, tem que acabar as estruturas de STF, disso, daquilo. Tá, mas se acabar, o que vai ser colocado no lugar? Como que vai funcionar? Qual é a estrutura? O que está sendo proposto aí é ditadura. Então, exatamente, falando mais abertamente, né? O que vai ser colocado? Mas é que muita gente, eu vejo, conversando com algumas pessoas, elas não conseguem fazer a ligação mesmo. De verdade. Eu vejo muita gente, assim, que tá entrando de gaiato. Muita gente consciente, claro, né? Mas muita gente que né? Mas que vai ganhar com isso, eu digo, as conscientes, entende? Mas muita gente fala, não, realmente, não tá certo que tá aí, mas o que você vai substituir, sabe? Como que você vai ficar nessa nova estrutura? Porque você vai ter um lugar nela. Bom, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer o segundo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final dessa entrevista. A gente está conversando com a Thaís Prado, estou com a Thaís Brito na cabeça. Desculpa, Thaís. Estou conversando com a Thaís Prado, a gente está falando um pouco de racismo estrutural, da estrutura da sociedade brasileira e as relações de poder com relação também às pessoas pretas, né? Antes da gente ir para o intervalo, eu queria dizer o seguinte: o nosso sistema de freios e contrapesos, eles funcionam, mas a nossa democracia é muito jovem. Então, quando você tem desafios intelectuais em uma sociedade, o que a gente precisa contar são com pessoas inteligentes, porque o que a gente tem vivido hoje é uma ditadura da ignorância. E as instituições nós precisamos ampliar, não diminuir, né?
porque quanto mais controle tiver nessas estruturas, melhor para todos nós, né? E nada melhor do que ter representatividade tanto no judiciário quanto no legislativo. E se puder ter mais, melhor ainda. Um minutinho só, nós estaremos de volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está indo para a parte final do programa. Thaís, eu queria, para encerrar esse programa, te perguntar como é que você transita no campo do comércio exterior, como é que você vê a gente no comércio exterior, como é que você vê a nossa situação, né? Não só de país, com esse momento que a gente está vivendo de distopia, né? Mas também no campo da nossa representatividade negra. A minha atuação no comércio exterior, já estou aí há 10 anos na área, ela é minha primeira formação, né? No meio do caminho que eu encontrei o direito e que me deu a feliz, oportunidade de estudar e de falar de Luiz Gama, né? E de me trazer aqui hoje, inclusive. Mas no comércio exterior hoje, eu pelo menos, vejo com muita preocupação o lugar que o Brasil está ocupando. Hoje nós não somos um país no centro do cenário mundial como já fomos em um passado recente, né? A gente está sendo colocado na periferia internacional mesmo, assim. Apesar de sermos um país gigante, né, assim, de uma complexidade econômica, uma possibilidade de complexidade econômica gigante, né, a gente se mantém como um país exportador de commodities, né, de soja, de grãos, e esse tipo de produto tem baixo valor agregado, é o que a gente sempre fala. É uma relação econômica, baixo valor agregado e pouca mão de obra complexa envolvida. E quando a gente fala de pouca mão de obra complexa envolvida, é a questão do maquinário. Hoje a gente está sendo um país exportador que tem muita máquina trabalhando, né? Dá muito dinheiro, sim, mas para quem e para quantos, né? É bem assim, centralizado o lucro que gera de tudo que é exportado. Então, é mais uma questão da gente observar, não é mesmo? A gente poderia ter uma complexidade econômica maior que garantisse mais empregos e mais empregos com um retorno econômico maior para a população também, né? Quanto à questão da negritude dentro do comércio exterior, quando eu entrei, ainda haviam poucos, né? Eu trabalhei em uma empresa, a maior empresa que eu trabalhei, eu acho que tinha 100 funcionários, né? Éramos em 4 negros, né?
no escritório mesmo. Não estou dizendo fora, né? Porque fora havia toda a estrutura de transporte, de navios, de a estrutura rodoviária, então não posso falar por eles, mas no central aqui, onde ficava a parte mais, digamos assim, a parte comercial, a parte financeira, né, éramos em 4, então ainda assim é um local restrito, né. Hoje eu vejo também uma maior políticas de inclusão, né, assim como a gente vê grandes empresas fazendo, mas também são poucas ainda, não são todas, infelizmente. A gente luta para que isso se torne um padrão, né? E não uma exceção que a gente fala assim, olha que legal, aquela empresa tem uma política bacana de jovens talentos, ou então de uma alta gerência, uma alta diretoria, uma presidência, né? Com pessoas negras, né? E a gente espera que nos próximos anos, eu vejo muita gente já se envolvendo com questão corporativa de comitês, né, de diversidade, que talvez consigamos reverter também de dentro das empresas, né, mas ainda são exceções. Não estou te ouvindo. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer conversar com você, viu, Thaís? Foi muito gratificante. Eu fico muito honrado e muito agradecido. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui, poder falar contigo, tá, Ederson? O pessoal que está ouvindo, que está assistindo, eu agradeço também. Falar de Luiz Gama é uma felicidade muito grande. Tentar colocar um pouco esse discurso mais em voga com gente tão bacana como você também é uma felicidade muito grande. Muito bem, gente. Eu agradeço pelos elogios e ficamos por aqui. Esse é o papel do Cultura Geral mesmo, desde o seu início, na sua gênese. Voltaremos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.